Olá, pessoal. Vamos mais uma vez a mais uma reflexão poderosa da parte de Deus. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é apta para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A palavra redarguir significa, além de corrigir, ela tem a capacidade de refutar tudo aquilo que estiver fora do padrão. Então, ela tem esse poder de reprovar, confrontar e refutar aquilo que está despadronizado, além de corrigir. Essa palavra ela é poderosa. Lembrando a vocês que todas as nossas reflexões, elas fazem parte do meu livro Vidas com Propósito. São sempre spoiler do meu livro que eu dou aqui no meu podcast. E hoje eu quero falar com vocês sobre um acontecimento que é pouco falado sobre ele, mas que traz lições de vida riquíssimas para a nossa vida espiritual. No livro de 2 Samuel, no capítulo de número 20, a partir do versículo 14, mais precisamente do 14 ao 22, tem uma história que ela é muito interessante. É a história da mulher sábia. Lá tem um homem chamado Seba, que se rebeliou contra Davi, e tem uma mulher sábia se posicionando. E o texto começa dizendo assim: e uma mulher sábia gritou de dentro da cidade. Eu chamo isso o grito da mulher sábia. Ela não é revelado o nome dela nesse texto. Só traz a revelação de que ela era uma mulher sábia. E a Bíblia diz que a sabedoria, ela serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Porém, a sabedoria, ela é superior ao dinheiro, porque ela dá vida ao seu possuidor. E o exército de Joabe, o exército de Davi, comandado por Joabe, eles montaram uma trincheira no muro de uma cidade chamada Abel-Bet-Maaca, e eles estavam batendo nessa trincheira a ponto do muro cair. E essa mulher sábia, de dentro do muro, ela percebeu que a sua cidade estava correndo risco. E ela se posicionou. E ela deu um grito de dentro da cidade. E ela estabeleceu ali um diálogo com o capitão do exército. Ela falou: és tu, Joabe? Ele falou: sim, sou eu. E ela perguntou: por que tu queres destruir uma cidade que é mãe em Israel? Porque eles estavam batendo no muro. E o muro estava perto de cair. Toda vez que eu penso em muro, eu penso em barreira, eu penso em limite, eu penso em demarcação, eu penso em propriedade privada. Por isso ali tem um muro. E quando ela questionou a Joabe, qual era o motivo dele querer destruir uma cidade que era mãe em Israel, porque Abel-Bet-Maaca, ela era uma cidade forte, ela era uma cidade histórica, ela era uma cidade antiga. Tanto que ela diz, antigamente não se fazia assim, se pedia conselhos. E aí, ele falou: não, longe de mim, que eu destrua alguma coisa. O que aconteceu foi o seguinte: nós temos a procura de um homem chamado Seba. Ele levantou contra o rei Davi, e ele se escondeu
aí dentro. Ele invadiu, na verdade, ele é um invasor. Ele invadiu a cidade de vocês e é por causa dele que os muros estão sendo abalados, correndo risco de cair. Entrega-me esse homem e tudo se fará bonança ou tudo ficará em paz. E aquela mulher, na sua sabedoria, ela se posicionou e ela disse: hoje mesmo a cabeça dele será lançada por cima do muro. Ok. Vamos tirar algumas lições desse texto que eu acho importantíssima para a nossa vida pessoal e espiritual. A Bíblia diz que nós somos uma nação santa, um povo eleito e uma propriedade do Senhor. O Seba, ele era um invasor. Muitas vezes, o Seba, ele também invade o nosso muro. Ele entra nas nossas quatro paredes, ele invade o nosso coração, às vezes a nossa mente, e ele coloca tudo em risco. Porque na sua condição de invasor, ele veio realmente para desestabilizar. E por que não dizer para destruir? Ele veio com propósito. Inclusive, ele já tinha dito anteriormente: eu não tenho nada a ver com a raiz de Davi. Vocês que conhecem a história, vocês sabem quem é a raiz de Davi. A raiz de Davi está se referindo a Jesus Cristo. Então, ele falou assim: eu não tenho nada a ver com a raiz de Davi. Ou seja, ele estava se revelando o próprio destruidor. E por causa desse homem que invadiu Abel Bet-Maaca, toda a cidade estava correndo risco. Agora vamos aqui para nós. Quando o invasor chamado Seba, ele entra na nossa vida e ele começa a causar. Ele começa a botar terror. Primeira observação. Eu disse que a cidade era uma cidade forte, era uma cidade antiga e era uma cidade histórica. Isso nos revela que o inimigo da nossa alma, ele não respeita nem tempo de crente, nem carteirinha e nem a sua história. Ele não respeita. Então, não pense que a sua credencial te garante ou te protege da invasão dele, porque não protege. E quando ele entra lá, ele quer fazer uma ruaça. Ele quer destruir o teu muro. Ele quer acabar com a tua história. Ele quer detonar. Só que a obra dele já foi denunciada. Jesus Cristo disse que ele veio matar, ele veio roubar e ele veio destruir. Então, muita atenção para esse grito de sabedoria. Às vezes o Seba que invadiu a tua vida, independente da sua carteirinha de membro, da sua nomenclatura eclesiástica, do seu tempo de fé, às vezes é um Seba chamado desejo. E esse invasor, ele é muito perigoso. Porque o desejo, ele não é um produto em extinção. Ele não está em falta nas prateleiras. E pior,
ele não depende de dinheiro para ser adquirido. Ele tem em abundância, está disponível e está dentro de cada um de nós. Então, desejo é algo que precisa se lidar com muito cuidado com ele, porque ele não tem misericórdia. Eu até queria comentar com vocês sobre um acontecimento recente, que as redes sociais falou muito sobre isso, daquele irmão que foi fulminado dentro de um motel, que estava lá traindo a esposa, e Deus o fulminou sem dar a ele nem a oportunidade de se arrepender. Aquele homem, ele estava com a sua propriedade privada, a sua vida, invadida pelo Seba chamado desejo. Existem muitos outros Sebas que invadem a nossa vida, e a nossa vida espiritual, ela começa a correr risco. Às vezes é o Seba do desejo, é o Seba da compulsividade por compra. Tem gente que ele tem um desejo tão indomado para comprar compulsivamente aquilo que ele nem consegue pagar, que o orçamento dele não é compatível. E quando vê, o muro dele está sendo bombardeado por cobrador, por juros abusivos, relacionamento conjugal, pessoal, familiar, tudo balançando, porque vocês sabem que a vida financeira desorganizada, ela acaba desestabilizando boa parte do ambiente. E às vezes é praticamente uma doença. É um espírito que a pessoa tem, que tudo que ele vê, ele quer comprar. Isso é um Seba invasor dentro da tua cidade. Vamos decidir o que a gente faz com ele hoje. Tem gente que tem o Seba invasor chamado mentira. Ele mente igual respira. Então, quando ele é confrontado, o que acontece? Ele é envergonhado. Ele perde espaço. Ele perde credibilidade. E com isso, a vida espiritual dele, tá balançando. Tá a ponto de perder algo que para ele é muito importante, por conta do invasor, chamado mentira. Então, existe o Seba do desejo, o Seba da compulsividade, o Seba da mentira, o Seba do engano. São muitos os que invadem a sua cidade. Então, primeiro ponto, o invasor não respeita seu tempo de crente, não respeita a sua nomenclatura e não respeita a sua história. Ele vai invadir. E ele já declarou, eu não tenho nada a ver com raiz de Davi. Então, você já sabe quem é que ele está se declarando. Aí, uma mulher que não tem nome, que não aparece seu nome, ela se posiciona. E quando ela entende a situação, ela toma uma decisão. E ela disse: hoje mesmo a cabeça dele será lançada por cima do muro. Eu não sei se essa mulher era líder comunitária. Eu não sei o que ela era. Mas eu acho que ela era uma pessoa bem relacionada. Porque ela fez uma reunião, conversou com aqueles homens, falou da importância de se ver livre daquele homem e o que ela tinha proposto para Joabe. Ela não propôs quebrar a perna, destroncar o braço, arrancar o cabelo.
A proposta dela foi: hoje mesmo, a cabeça dele será lançada por cima do muro. Sabe o que isso significa? Cortar o mal pela raiz. Não negociar com aquilo que você não dá conta. Existem coisas que não dá para negociar. Não negocia. Faz igual José. Se for preciso, deixa a vestimenta lá. Se você for ser caluniado, nenhuma ferramenta forjada, ela vai prosperar para quem está com a verdade e com a justiça. Isso é fato. E contra fatos não há argumentos. Então, primeira coisa, não negocie com coisas que você não vai dar conta. Porque quem invadiu a sua propriedade, ele tem objetivo. E o objetivo é te destruir. É acabar com o seu nome. É destruir a sua reputação e a sua credibilidade. Coisas que são de suma importância para o lugar e a posição que você ocupa no momento. Então, não negocia. Tem gente que não dá para negociar com ela por um motivo simples. Ela não cumpre. Então, se ela não cumpre, não adianta negociar. Tem outras coisas que não dá para negociar, porque aí é você que não dá conta. Você se conhece. E Seba está querendo te destruir. Teu muro está sendo balançado. Tem uma trincheira montada. E o inimigo está batendo forte. Nós somos livres para fazer o que a gente quer. Então, se valendo dessa liberdade, a pessoa pode ser o que ele quiser. Inclusive, eu quero voltar ao assunto do irmão que foi fulminado lá no motel. É que Jesus Cristo, ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Ele continua amando o pecador, mas abominando o pecado. Deus, ele é amor, nós sabemos disso. Mas ele também é justiça e ele é fogo consumidor. E ele não se deixa escarnecer. Ninguém pense que vai ficar no altar de Deus com vida dupla e vai sair de lá ileso, porque isso não vai. Altar é lugar de adoração, é lugar de renúncia e é lugar de sacrifício. Qualquer um pode ser o que quiser, mas o que ele não pode, e para isso ele não tem autorização, é usar o nome de Deus em vão. Isso de forma nenhuma. A sua liberdade não pode ser usada para isso. Porque a palavra de Deus diz que aquele que pronuncia o nome de Jesus Cristo deve apartar-se de tudo que é iniquidade. Então, use a sua liberdade do jeito que você quiser. Só não use para viver vida dupla no altar, porque altar é lugar de sair direção para o povo e não mau exemplo. E falando em mau exemplo, eu quero dizer para aqueles que começaram a seguir o evangelho agora, que estão vivendo esse momento de fé, de caminhada com Jesus, que não desistam. Que essas coisas não podem abalar a sua fé. Porque quem morreu por você foi Jesus. E ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e será eternamente.
Da sua boca nunca saiu uma palavra de engano. E foi ele que morreu por mim e por você. É a ele que nós devemos satisfação. Ele é o autor e ele é o consumador da nossa fé. Isso não muda. Então, não pense em parar, não pense em desistir. Qualquer ser humano pode te decepcionar, menos aquele que morreu por você. Então, sigamos firmes, olhando para o alvo da soberana vocação, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, voltando aqui para o Seba, já falamos que ele não respeita história, que ele não tem respeito por tempo de crente, por nomenclatura, não tem. O objetivo dele é destruir. Quanto mais alta a patente, melhor para ele, porque ele arrasta uma multidão com ele. Então, não dá para negociar com ele. Se não é para negociar, qual é a receita aqui? Corta o mal pela raiz. Se você não dá conta de ter um cartão de crédito que tenha limite, porque você compra compulsivamente aquilo que não pode pagar, colocando em risco o seu casamento, o compromisso mensal, a paz da sua família, fica sem cartão. Tipo assim, isso para mim é uma arma perigosa. Não quero. Não quero porque eu não dou conta. Eu não consigo lidar com a compulsividade. Então é melhor não ter. Foi isso que aquela mulher fez. Quando ela disse, a cabeça dele será lançada por cima do muro. E aí, se reuniu com o povo, conversou, pegaram o invasor, cortaram a sua cabeça e lançaram por cima do muro. A cidade se manteve intacta, aquela cidade histórica, aquela cidade de grandes acontecimentos, a paz voltou, porque cortou o mal pela raiz. Povo de Deus, nação santa, eleita, deixa o inimigo destruir vocês, não? Porque a obra dele já está denunciada. Então diz para ele, eu te conheço, eu já te vi, não estou enganada a seu respeito, e aqui essa é uma propriedade privada. E aqui na minha casa você não vai ter vez, não. Você vai pegar a sua bagagem, vai bater em retirada, porque aqui tem uma nação santa, um povo eleito, comprado e pago um preço muito alto, preço de sangue. Então você aqui não tem vez, não. Corta o mal pela raiz. Faz como aquela mulher sábia que deu um grito e livrou uma cidade de uma destruição. Quando uma pessoa se levanta dentro de uma casa como voz profética, o diabo recua. Seja a voz profética dentro da sua casa. Fala, aqui não, Satanás. Aqui você não vai cirandar, não. Porque eu conheço as suas artimanhas, porque elas já foram reveladas. A sua obra já foi revelada. Eu te conheço e aqui você não vai ficar. Se levante com voz profética. Se levante com voz de sabedoria. Se posicione e lance a cabeça desse invasor sem negociar. Não negocie. Lance por cima do muro e cante e conte vitória. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde. E até a próxima reflexão.